Bom dia pessoal, me chamo Natsu Felipe, atualmente sou membro projetista aqui em Edetop, faço parte da célula de instalações hidrossanitárias e também sou líder da célula de edificações. Bom, hoje eu vou dar continuidade no tópico de pressurizador, dando particularmente seguindo para a parte de traçado do pressurizador, sendo referente ao traçado entre o reservatório e o próprio pressurizador e o pressurizador para o abastecimento do ponto ou da residência, né? No caso desse projeto, é da residência, como foi feito no vídeo anterior, a parte de dimensionamento. Esse projeto em si, ele está sendo dimensionado para o abastecimento de todos os pontos dessa casa. Bom, alguns pontos que eu tenho que abordar, eu vou abordar antes, né, de dar continuidade, são dois. Bom, em relação ao primeiro ponto, é sobre um segundo traçado, vamos chamá-lo assim, que vai ser executado, que é o bypass. Bom, vai ter uma imagem aqui meio que de representação do que é particularmente esse bypass, mas explicando um pouco por cima, o bypass ele é um sistema do qual suponhamos que o precisado quebre ou lhe apresente alguma falha que deixe inoperante, o bypass surge como um caminho alternativo que a água vai poder percorrer para continuar abastecendo aquele ponto específico ou abastecimento da residência, né? Para que a residência em si não fique sem água, é previsto em norma que tenha que existir esse caminho alternativo justamente para questões de manutenção ou questões de falha no sistema, a água ainda continue percorrendo pela casa. E além desse outro ponto, é algo referente ao pressurizador e o reservatório. Bom, algumas marcas recomendam que o pressurizador e o reservatório tentem ao máximo possível ficar em uma diferença de altura de 50 a 30 centímetros. Essa diferença de altura visa evitar alguns problemas ou até mesmo retorno d'água para o reservatório, ou até mesmo que sujeira ou coisas do tipo venham acabar interferindo de forma significativa no projeto. Bom, tendo em vista essas duas ressalvas, vou dar início à parte de traçado. Para isso, a gente pode vir aqui em componentes, salvo o projeto aqui rapidamente, né? Que eu já estou com ele aberto há um tempo. Assim que salvar, continua. Vindo aqui em componentes, a gente vem em propriedades e digita o modelo do qual a gente escolheu. No caso em questão foi o precisado PL20. Mas se eu não me engano, se a gente digitasse o PL9, ele apareceria também é, mas aqui abordando o PL20 que foi mencionado, a gente escolheu potência máxima, visto que o que foi alocado no vídeo anterior, que foi selecionado, foi o PL20 na velocidade 3. Com isso, assim que a gente clica aqui, ele já aparece e já aparece a peça do precisador. Então, clicando aqui em qualquer lugar, a gente já pode alocá-lo. Bom, ademais, é interessante que a gente dê uma certa distância, maior até por sinal, da caixa, visto que vai ser muitos componentes que vão envolver esse sistema e até mesmo o bypass, como eu falei. Então, antes de dar continuidade, eu vou só alinhar aqui, né? Já que a tubulação, a ideia é fazer essa linha reta aqui para evitar problemas ou até mesmo curvas que acarretam mais perda de carga ainda. A nossa ideia é diminuir essa perda de carga. Então, abrindo um corte aqui para a gente dar início ao nosso traçado, a gente pode perceber, né, que eu já preparei aquela elevação, aquela diferença de 50 centímetros do nível. E, então, a gente pode vir aqui e clicar para criar um novo componente, nova peça. Rapidinho, é porque já estava com esse tubo aqui. Clicando em cima e vindo com o botão direito, vem criar tubo e é só iniciar basicamente o nosso traçado, levando do nosso reservatório até o nosso pressurizador. Então, alinhando aqui e vindo aqui para o lado. Pronto.
Vou só terminar aqui, né? Vou puxar aqui também. Esse 32. Só uma coisa, eu acabei de esquecendo de mudar, mas o nosso projeto em si, a gente está trabalhando com 32 do diâmetro máximo. Isso é uma coisa que varia de projeto para projeto, dependendo da perda de carga. A ideia é que fique algo que não seja tão caro para o cliente, mas algo que forneça a maior vazão possível. Que nesse caso é 32 que foi trabalhado seguindo a planilha do vídeo anterior. Então vou só interligar esse ponto e aqui já podemos perceber que já estamos dando início ao traçado, né? Um ponto importante que vale salientar é que todas as peças entre o reservatório e até o ponto de saída do reservatório, até a distribuição, assim, até o barrilete de distribuição, todas essas peças de joelho em si, elas têm que ser trocadas por curva, visto que a ideia é diminuir a perda de carga e também, como eu citei, em casos que o pressurizador apresente falha, esse caminho alternativo que a gente vai fazer, ele tem que ter essa curva para que a água percorra esse trajeto sofrendo a menor perda de carga possível, para que ela venha chegar com a maior vazão que ela consiga. Então, continuando aqui, a gente pode clicar com o botão direito em cima do tubulação, criar similar para dar procedimento. E aqui agora a gente vai puxar para o lado aqui, para o nosso lado direito, nesse caso em específico, para a gente dar início à tubulação de bypass. Vou salientar ela aqui um pouco de novo, né? Vou ressaltar ela. Então, em um caso hipotético, por exemplo, que esse pressurizador quebre ou não funcione, ou até mesmo falte energia, né? Como ele é movido a energia, vai ter registros, aqui registro que a gente vai alocar nesse ponto e nesse ponto, onde assim vai poder trancar essa água daqui e trancar essa água daqui. A água não vai percorrer esse trecho, ela vai poder fazer o trajeto por esse caminho alternativo. Vai ser um caminho um pouco maior, entretanto, vai garantir que a água chegue nos devidos cômodos. Então, como eu falei, é importante que todas essas peças sejam trocadas por curvas. Então, aqui eu vou abrir um joelho novamente e vou só interligar esses dois pontos para terminar essa tubulação inicial. Bom, algo muito importante também é que esses dois trechos de tubulação entre o pressurizador especificamente, geralmente eles são reduzidos para tubulações de 25 milímetros ou 3 por 4 polegadas, assim. Já que algumas marcas a grande maioria, no caso, das marcas de pressurizadores, eles trabalham com essa, principalmente da Lorenzetti, eles trabalham com esse diâmetro de tubulação. Então, sempre vai ocorrer de você estar vindo com sua tubulação de 50, 40 ou 32, como é nesse caso. E para interligar até o pressurizador, vai ser necessário uma bucha de redução para que a água chegue nesse ponto. Visto que o pressurizador trabalha com esse tipo. Mas continuando o trajeto mesmo, você pode continuar com o tubo de 32, como eu estou fazendo aqui, até o ponto de distribuição. Que nesse caso, vamos supor que a distribuição seja para aqui e aqui tem a coluna de queda, por exemplo. Então, aqui vai ser a nossa coluna. Bom, agora como eu falei, é importante que a gente tenha registros aqui para fazer a manutenção de fato, para que quando a gente for precisar trocar, a gente trave a água nesses dois pontos, assim a água não consegue voltar e nem passar, e ela consiga percorrer esse trajeto. Então a gente vem em componentes novamente, digita registro e busca pelo registro soldável de 25 milímetros. E tá aqui, não foi. Um instante, registro. Mas aqui, registro 25 e agora é só colocar ele. Vou dar esse pressurizador trazer um pouco mais para o lado, um pouco mais para frente, por conta que agora vai entrar uma outra peça aqui, que é muito importante também para ele, que é nesse caso aqui você pode digitar VAV, que ele reconhece como válvula, e você já pode colocar aqui. Essa válvula em si ela já está configurada para 25 milímetros, já que
É o que a grande maioria trabalha. Mas essa válvula em si, ela atua como um filtro para o nosso pressurizador. Como eu falei, tem a questão da impureza. A nossa ideia é diminuir ainda mais a impureza. Entretanto, em alguns casos, algumas pequenas coisas vão acabar passando por aqui. Então, essa válvula em si, ela serve para a água passar por esse trecho e as impurezas são coletadas por um filtro que fica justamente nessa parte do componente. Bom, quando você aloca essa válvula, ela vem com essas duas peças. Essa aqui é peça PRS, se eu não me engano, e essa aqui é CPVC. São peças quentes, são peças com resistência ao calor. Então, algumas marcas de pressurizadores, elas acabam aquecendo muita água. Então, para evitar de danificar, em alguns casos, também são recomendados que toda essa tubulação inicial aqui seja feita com tubulação com mais resistência a calor, no caso CPVC propriamente visto, ou PRR. No caso do Lorenzetti, ele acaba podendo ser usado a tubulação padrão, né, vamos dizer assim, de, de PVC. Então, aqui desse lado, terminal 2, a gente pode vir aqui e botar adaptador soldável, por exemplo, para fazer esse processo de adaptação. Mas também a gente pode, que é algo que é muito mais indicado para fazer uma troca rápida, vir aqui, né, tanto no terminal 1 quanto no terminal 2 e colocar bucha de latão com luva soldável. Que aí vai ter tanto, a bucha de latão em si, que ela acaba tendo um pouco mais de resistência e a parte fornece a fácil manutenção, e já vem com essa parte de rosqueamento, né, que também já auxilia nesse ponto. Então, no terminal 2, a gente também faz a mesma, no terminal 2, a gente faz o mesmo tipo de coisa. Em caso de calor, você poderia botar PRR ou algo semelhante. Voltando aqui para a planta de cobertura, faltou agora um outro registro, mas só que nesse caso no trecho do bypass, que é o outro segmento de emergência, vamos dizer assim, e uma válvula de retenção, que é basicamente uma válvula que serve para fazer a manutenção de como está sendo dada a água que está percorrendo esse trecho. Então você pode vir aqui 3x4, 25 milímetros, mas vamos supor que serva para esse trecho. Se eu não me engano, essa aqui é uma polegada, 32 é uma polegada, exatamente. Bom, e com isso, em suma, nosso sistema de pressurizador está alocado. Bom, esse aqui é basicamente para a marca Lorenzetti, que é o que a gente mais usa na Engetop, mas isso acaba variando de modelo para modelo. Alguns outros modelos pedem para tocar essa tubulação, como citei, devido ao calor. Outros modelos, a pressurização vai ser a parte da sucção, que é essa parte que vem do reservatório, ela é feita aqui em cima por um tubo maleável, que faz basicamente esse caminho, por aqui, vindo aqui por cima e depois segue reto. Então, esse aqui é o que a gente acaba utilizando. E é basicamente isso. Feito isso, é só dar procedimento e indicar as peças na parte de detalhamento, tal qual é feita no banheiro. Espero que vocês tenham conseguido entender tudo e tenha sido um bom tutorial de como fazer esse traçado de pressurizador.